Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 9 de maio de 2023, são 8 horas da manhã. E Gilmar Mendes causou no Roda Viva. Ele falou sobre Bolsonaro e Sérgio Moro. Nas falas dele, recados muito duros tanto a Moro quanto a Bolsonaro. No caso de Sérgio Moro, o Gilmar Mendes cogita a possibilidade de quebrar o sigilo bancário da mulher de Moro. Gilmar diz que quem deve ter medo de investigação de venda de sentenças é o Sérgio Moro e que bastaria, segundo acusações de Thacla Duran, quebrar o sigilo bancário da mulher de Sérgio Moro para encontrar provas ou não de que Moro andou vendendo sentenças. Como se sabe, o ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Thacla Duran, hoje vivendo na Espanha e que acusou Moro de vender sentenças, de tentar extorquir dele 5 milhões de dólares para não prendê-lo, o Gilmar diz que as acusações desse advogado podem fazer com que a mulher de Moro tenha seus sigilos quebrados e a investigação avance. Não bastando isso, Gilmar se disse perplexo com Bolsonaro e, respondendo a uma pergunta dos entrevistadores do Roda Viva, ele deu a entender que o Sérgio Moro, que o Jair Bolsonaro pode ser preso sim. O Gilmar Mendes se disse perplexo com os desdobramentos da Operação Venire e da Polícia Federal, que chegou ao nome do ex-presidente Jair Bolsonaro como suspeito de participar do esquema de adulteração de vacinas no sistema do Ministério da Saúde. Ao ser perguntado se Bolsonaro poderia ser preso, ele desfiou a causa de razões pelas quais o Bolsonaro poderia ser preso. E ainda ele destacou a importância do inquérito das fake news, dizendo que sem esse inquérito, a tentativa de golpe do 8 de janeiro poderia ter dado certo. Além disso, Gilmar criticou Moro e Dallagnol pela Lava Jato e diz que eles criaram Bolsonaro. Ao ser entrevistado pela Roda Viva, ele criticou a atuação do Sérgio Moro e do Dallagnol na Lava Jato e diz que houve manipulação e atentado à democracia durante a condução da operação pelos dois. E o depoimento de Bolsonaro no caso das vacinas pode ser já nesta sexta-feira, por uma razão muito simples. A defesa do Bolsonaro pediu o adiamento do depoimento dele à Polícia Federal, que deveria ter acontecido no dia em que ele sofreu a operação de busca e apreensão na casa dele. E a defesa do Bolsonaro pediu para suspender a oitiva do Bolsonaro para ter tempo de ler 3.000 páginas do inquérito e orientar assim o seu cliente. E agora, com o término dessa leitura, a Polícia Federal deve marcar a oitiva de Bolsonaro, o interrogatório, na próxima sexta-feira, e vai ser a segunda oitiva de Bolsonaro pela Polícia Federal, na verdade a terceira oitiva de Bolsonaro pela Polícia Federal, em pouco mais de 30 dias que ele está no Brasil. E Anderson Torres diz que não decidiu sobre as ações da PRF no segundo turno, mas não explicou à Polícia Federal por que ele mandou mapear os locais onde Lula venceu no primeiro turno antes da operação
que barrou eleitores de Lula exclusivamente, quase que exclusivamente no Nordeste, porque no Sudeste inteiro foram cerca de 500 operações e mais de 2.000 no Nordeste, onde o trânsito é muito menos intenso. E o novo cálculo político de aliados de Anderson Torres para tirá-lo da prisão seguramente vai mantê-lo na prisão. Conseguiram convencer o Anderson Torres a permitir a politização de sua prisão, ele estava resistindo a isso, e políticos bolsonaristas, tentando evitar uma delação de Anderson Torres, o convenceram que o melhor caminho para ele é politizar a sua prisão. Então eles foram visitá-lo e, se houver instalação da CPI, vão começar a dizer que ele é vítima de arbítrio, etc, etc. Deve ser uma jogada suicida, porque o STF já deu sinais de que nem cogita a liberação de Anderson Torres, nem pensar. E com essa tática que ele está adotando, ele pode ter certeza que vai ficar na prisão por um bom tempo ainda, antes de poder responder o processo em liberdade, se é que ele vai conseguir isso. Então, realmente, o bolsonarismo vai ferrar a vida do Anderson Torres de novo. E a CPI do MST deve virar um embate entre Guilherme Boulos e Ricardo Boiada Salles, que são ambos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Boulos e Salles têm presença garantida na CPI do MST, e ali você vai ter uma prévia da eleição de 2024. E o Mauro Cid, preso, recebe visita e tenta passar tranquilidade e não fala em delação. Segundo apurou o site UOL, o ex-assessor e braço direito de Bolsonaro tenta mostrar tranquilidade durante a prisão. Mesmo assim, as pessoas que encontraram nos últimos dias afirmam que ele sabe que sua situação se agravou e que ele nem tentou negar os crimes do qual é acusado, até porque é uma fartura de provas, com a voz dele e tudo, as gravações que têm vindo à tona. E o Alexandre de Moraes vai iniciar agora a subida do número de réus pelo 8 de janeiro, de 550 para 800. Ele já votou para tornar réu mais 250 denunciados, e como nos primeiros 100 e depois os outros 250, ele deve então agora ser acompanhado pelo conjunto, pela maioria pelo menos do STF. Deve ficar em 8-2, com os ministros do STF bolsonaristas, o Mendonça e o Cássio Marques, votando contra a punição aos golpistas. E a base de Lula quer esperar a Câmara votar o marco fiscal para instalar a CPI do 8 de janeiro. A oposição nem indicou os membros para a CPI do golpe ainda, porque está com medo agora dessa CPI, porque ela tem maioria governista. Mas, de qualquer forma, o governo talvez esteja cometendo um erro, porque a CPI do MST vai começar, e se ela começar na frente, vai roubar as atenções da CPI do golpe, onde o bolsonarismo pode se dar muito mal. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.